galera, vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo X-Plane 11 a bordo do 787-900 da Magnite. A gente recebeu esse avião no início do projeto, ou seja, 1.0.0. E ele está na sua versão 1.4.19. E por que tanto tempo após ter recebido a aeronave, somente então trazer um tutorial? A aeronave tinha bastante ressalva com relação aos sistemas embarcados, precisava de uma polida e não fazia muito sentido eu trazer um tutorial sobre o avião nas condições iniciais recebidas, né? Ou seja, hoje ele já oferece um pouco mais de recurso para você que está querendo voar a aeronave. Nada comparado aos seus concorrentes, ainda falta bastante coisa aí para se tornar um avião referência para X-Plane 11, mas a gente vai fazer um tutorialzinho daquele jeito que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, então cola aí e vamos voar esse avião. Passando ao cockpit, Cold and Dark, daquele jeito que você já está acostumado. Primeira coisa que a gente faz, vir aqui ao overhead, ligar as baterias. A gente já desce, vai ao nosso tablet, ligamos o tablet, passamos a ground service, ligamos as GPUs, voltamos ao main menu, voltamos ao overhead e colocamos aí a nossa GPU na barra, tá? Vamos ligar o IF, que é o In-Flight Entertainment. Então eles já estão energizados. Passamos aqui a parte de aquecimento das janelas do cockpit. Aqui passamos tudo para a posição on. Ligamos aqui os nossos inerciais para começar o alinhamento. Passamos para alto aqui os avisos de não fumar e apertar os cintos. Nav Light, Logon Light e sistema anti-ice em alto aqui também. Vamos ligar somente esta bomba de combustível aqui. E retornamos ao cockpit, mais precisamente ao nosso tablet. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em Terminal Chart e a gente vai inserir os aeroportos envolvidos na operação. Então, obviamente, clicando aqui primeiro aqui, Serra Bravo Golf Lima, passamos ao próximo, Serra Bravo Golf Romeo. Clicamos em Complete e passamos então à página Performance. Nessa primeira parte aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é replicar as informações reportadas pelo SimBrief de peso e balanceamento. Então a gente vem aqui em WT and Balance, que seria H and Balance, e a gente vai inserir primeiro combustível, 11.500 kg de combustível, clicamos no campo. Se eventualmente o teclado não foi exibido, a gente clica aqui em Show Keyboard, e para suprimi-lo a gente clica em Hide Keyboard. Então 11.500 kg de combustível, a gente passa a Pack Zone aqui, vamos inserir os passageiros e depois passamos a carga. Qual seria o critério para a gente inserir cargas e passageiros? A gente vai considerar o informado pelo SimBrief no que diz respeito a peso total de decolagem, que seria TOW. Você vai encontrar essa informação em EITS lá no seu SimBrief, tá? Ele está informando 175.200. A gente vem aqui, ó, Takeoff, tá? O peso de decolagem. A gente vai ter que inserir mais 10.000 quilos de carga aqui para a gente chegar aos 175.200, tá? Então, muito simples. Você coloca aqui 4, 5 mil, 175. Perfeito. Com isso a gente tem o nosso peso de decolagem. A gente clica aqui em Complete e a gente passa ao preenchimento dessas informações extremamente importantes, tá? Então, esse primeiro campo aqui ele já é preenchido no momento em que você insere as informações. Vamos voltar lá para que fique claro. Vamos lá. Hide Keyboard. Main menu. Quando você insere as informações aqui em Terminal Chart, essa informação ela já é inserida automaticamente, tá? A pista de decolagem será a ONU 0. A gente ignora essa informação aqui. Condição da pista seca. A
gente insere as informações de vento. O Active Sky me reporta 0,30 com 5 nós. Então clicamos aqui, Show Keyboards, clicamos aqui, 0,30 com 0,5, tá? A informação de temperatura externa, ela é inserida automaticamente, e ajuste altímetro a gente faz por aqui, ó, tá? O nosso ajuste de altímetro será 1 no 0, 1 no 8. Então é só a gente girar aqui, ó. E nós percebemos que a informação é inserida nesse campo aqui automaticamente. D-Rate, vamos lá. É um assunto extremamente amplo que a gente não vai se aprofundar, mas seria um recurso que a gente utiliza para utilizar mais ou menos performance dos motores e dessa forma aumentar a vida útil dos mesmos. A gente vai decolar utilizando Takeoff One. Isso aqui seria para você inserir a temperatura de D-Rate, tá? Então a gente vai colocar aqui 45 Charlie, que seria centígrados, e Fox para Fahrenheit, tá? Flap 10, anti-ice off. Com essas informações preenchidas, você já pode solicitar que os cálculos sejam executados pelo sistema. Então você vai calcular clicando neste botão aqui, e a informação de V1, VR e V2 será exibida, assim como o valor do trim, tá? Aqui desse lado você também vai ter a informação de porcentagem de NU utilizado na decolagem. Bom, com isso a gente finaliza então a primeira parte aí de programação, para que a gente possa chegar às informações de performance da aeronave para a decolagem. Bom, pessoal, a gente passa a programação do nosso FMC. Esse é o FMC padrão aí, né? O default utilizado nas aeronaves que acompanham o X-Plane 11. Então, ele é bem simples, não tem tantos recursos quanto os FMCs aí de algumas aeronaves que a gente já conhece no nosso X-Plane 11. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em RTE e a gente vai inserir o ICAO dos aeroportos envolvidos na operação. A gente vai inserir o número do voo aqui, esse é facultativo, tá? Mas 1 no 2, 1 no 4. E a gente vai inserir aqui os fixos e aerovia da nossa rota, tá? Ele reporta pra gente aqui SIDU. Então a gente digita aqui, ó, SIDU. Clica aqui, dá um Next Page. Depois ILMIG. Depois TBE. Aí ele vai te solicitar que você faça uma confirmação, tá? De qual é o fixo que você quer utilizar. Então, a gente tem 3 fixos possíveis aqui. Obviamente que será o de cima, porque um está a 4.957 milhas náuticas, o outro a 9.483. Então, é o mais próximo. A gente está fazendo Rio-São Paulo. E isso feito, a gente dá um executar aqui. A gente passa a página VNAV e aqui a gente insere, nesse primeiro momento, as informações de altitude de transição. Nossa altitude de transição será 8.000. Essas informações aqui são relativas às restrições de velocidade abaixo do FL100, tá? E a de cima seria a velocidade pretendida de subida, tá? A gente passa a terceira página em Next Page e agora a gente vai inserir nosso nível de voo. Então a gente não vai nivelar muito alto, então a gente vai fazer aí um voo no FL260. Passamos a terceira e última página e a gente insere nosso nível de transição na aproximação em São Paulo, tá? Então 7.000 pés.
Isso feito, a gente pode passar agora a nossa página de The Battery and Arrive. Clicamos em The Battery, inserimos primeiro a nossa pista, depois o nosso procedimento de saída e clicamos em executar. Voltamos à página The Battery and Arrive e adiantamos o processo aqui com relação a procedimento de chegada e aproximação em São Paulo. Clicamos aqui em Serra Bravo Golf Romeo. Vamos escolher o nosso procedimento de chegada lá em São Paulo. Transição em TBE. E o procedimento de aproximação. A gente vai utilizar o ILS Zulu da 09 da direita com transição em UTBU. Clicamos em executar. Com isso, a gente clica aqui em lag e passamos a conferência da nossa rota neste monitor aqui, bastando apenas clicar em Plan e uma vez estando na página lag, clicando em Step. E você vai conferir aí, ó, a sua rota. No caso de uma eventual descontinuidade, como você está vendo aqui, basta você clicar no fixo abaixo para copiá-lo e jogar na descontinuidade e clicar em executar. Se você der um -1 aqui, ó, você vai ver que agora está tudo devidamente consertado. Vamos verificar até o final. Tem mais uma descontinuidade aqui. Então o que a gente vai fazer? Esse vector aqui, a gente vai eliminar ele como? Copiando o TBU para cima dele e clicando em executar. Agora se você der um zoom, você vai ver que tá tudo bonitinho, tá? Ele traçou uma coisa meio esquisita aqui, mas a título de... Bom, peraí, o TBU, ó, a gente vai ignorar aqui também. Vamos consertar isso aqui, ó. Pronto, agora sim, tá? Ok, a gente limpa aquela mensagem ali. E agora, seu plano de voo está inserido corretamente. Para você voltar aqui, você vai tentar clicar em Plan aqui, ó, que é um touchscreen esse monitor. E você pode ter alguma dificuldade, como eu estou tendo. Para você retornar ao monitor anterior, você clica aqui no meio, ó, tá? A título de você limpar um pouco esse campo, você vem aqui em menu, ó, e você consegue, tá, eliminar muita coisa aqui, tá? Tráfego, aeroporto, fixos, tá? Então você consegue manter aí o essencial e necessário. Com isso a gente passa a configuração do nosso piloto automático, tá? A gente já vai definir aqui 26 mil pés, que não é muito usual, tá? Principalmente se você estiver voando online. E a gente vai definir aqui nossa V2. Se você for aqui no tablet, você vai ver que é de 149. Então a gente tira aqui para 149 e a gente coloca o heading da pista de decolagem. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início ao acionamento da APU. Deixa eu clicar aqui para suprimir esse menuzinho. Vamos ao overhead. Tá. Vamos trazer o botão do APU para on e em seguida Start. Vamos passar novamente aqui ao cockpit e nesta tela aqui, ó, com esta opção selecionada, você consegue monitorar os parâmetros do acionamento da APU, tá? RPM, EGT, temperatura do óleo, quantidade, pressão, e você consegue ver aqui também na aba elétrica o APU entrando em operação com essas duas setinhas aqui. Quando ele tiver ok, ou seja, disponível, essas setas elas irão apagar e os quadrados vão ficar em verde, tá? Então é só você monitorar por aqui para saber a hora que o APU torna-se disponível, como você acabou de ver aí, tá? Então a gente passa a parte superior aí, né, no overhead, e a gente coloca aí o APU na barra e tiramos as GPUs, voltamos ao nosso tablet na página Ground Service e a gente já pode
dispensar a GPU, tá? Então, com a APU acionado, a gente vai solicitar aí o pushback. A gente já aproveita aqui e bota em RTO o nosso auto break, tá? A gente já vai ligar a nossa beacon light aqui. Nosso anti-ice já está em alto. Passenger signs já está na posição alta. Então a gente vai ligar aqui L1, L2, R1, R2. A gente vai passar para on, alto, alto, alto e alto, tá? Ligar nossas bombas de combustível e vamos solicitar aqui o pushback. Ground to cockpit, please show me where you want to go, sir. Ground to cockpit, tow is driving. Vamos soltar aí o nosso parking brake. Starting pushback now and you may start your engine. Colocar este FMC aqui na página Thrust Limits. Selecionar aqui Takeoff 1, tá? Vamos subir o overhead e vamos girar aqui para a posição Start. Voltamos aqui ao principal, colocamos aqui na aba Status e monitoramos aqui desse lado os parâmetros de acionamento do motor. Chegamos a 15, soltamos aqui a Fuel Control, motor devidamente acionado. Voltamos ao overhead, giramos o botão do motor da direita para a posição Start, descemos aqui e vamos monitorar os parâmetros de N2 aqui do motor. Chegando aqui a 15, a gente libera a Fuel Control. Os motores acionados, a gente já pode desligar o nosso APU aqui. Motores estão na barra. E a gente passa aqui a parte de pressurização e ar-condicionado. Vamos ligar aqui as PECs, Trim Air, Equipment Cooling e Cycle Fan. E a gente libera o nosso pushback. Importante que você verifique se SC Mode está em Normal, Heading Reference está apagado, tá? Com isso aí a gente finaliza a parte de acionamento dos motores aí. O pushback foi liberado. Então agora a gente vai ligar aqui nosso Flight Director. A gente vai colocar flap 10 aí para decolagem, verificando aqui, ó, tá? A trimagem conforme o valor aqui expresso. Então a gente vem aqui no nosso tablet, vem em performance, a gente tem o valor do nosso trim que é de 3.75. A gente vai fazer a interação aí com o trim, ó, e vai mantê-lo aí no centro do quadradinho verde, tá? Então agora a gente volta ao overhead e a gente vai ligar a nossa taxi light aqui e proceder com o taxi até o ponto de espera da 1-0. Bom, pessoal, aqui no ponto de espera da 1-0, a gente vai colocar o nosso transponder na posição TARA. Código transponder 2000. Então aqui você clica em XPDR, insere ali, tá? Voltamos ao overhead, landing lights on, strobo light. E ingressamos na pista aí para realizar a decolagem, tá? Então vamos ativar somente aqui o LNAV nesse primeiro momento. Verificar aqui, Takeoff Mode 1.
esse avião não tem toga, tá? Então é importante que você faça aquela verificação que eu acabei de fazer. Levamos a potência Airspeed Alive 80 knots. V1 rotate. Gear up. Vamos seguir o nosso Flight Director ali. Começar a limpar a aeronave, né? Recolher flaps. Flap 0. Tirar um pouco de potência aqui para manter os 250. Fazer a subida manual. Vamos ligar o nosso autothrottle aqui. Autopilot e VNAV. Nesse momento a gente entra aí no nível de automação maior. E a gente percebe um dos problemas aí da aeronave, que seria não respeitar algumas restrições, enfim, coisas que a gente não vê acontecer em algumas aeronaves. Clicando aqui, ó, e tendo definida aí restrições de velocidade, algumas coisas não são respeitadas. São coisas que vão precisar ser corrigidas, tá? É crítico sob o ponto de vista daqueles que são mais exigentes com relação a 100% das simulações dos sistemas e operação da aeronave, tá? A gente vai subir aí para nivelar no 260 e, como de costume, a gente vai voltar lá próximo ao Top of Descent com algumas informações importantes com relação à descida, chegada e aproximação em Guarulhos. Bom, pessoal, retornando aí ao cockpit, estamos a 44 milhas náuticas aí do nosso Top of Descent, e isso aqui só é possível se aqui em VNAV, em Cruise Altitude, você tiver definido aqui, como está aqui, o seu nível de cruzeiro. Caso contrário, isso não será exibido. Outra coisa, esse avião ele não desce sozinho como de costume nos Boeings, né? Ao chegar no Top of Descent, claro, considerando que você tenha uma altitude definida aqui menor que a do seu nível de cruzeiro. Então, condições para que a aeronave desça sozinha ao cruzar o Top of Descent num Boeing normal é que o VNAV esteja ligado, a altitude esteja inferior ao seu nível de cruzeiro, certo? E ele vai fazer essa descida sozinho. Aqui não. Certo? Aqui você tem que ir monitorando, tá? Como você está vendo aqui, é 37 milhas náuticas do nosso Top of Descent, e você já tem que ter definido aqui, vamos lá, vamos botar a altitude de captura do glide lá em São Paulo, que é de 4.000. Vou até conferir isso depois, mas muito provavelmente seja isso, tá? Então a gente vai definir isso aqui, tá? Então definimos aqui a altitude que a gente gostaria de atingir na nossa descida. E a gente começa a monitorar aqui, tá? A distância do nosso top of descent, tá? E aí o que que acontece? Ele tá expresso aqui discretamente com a bolinha verde, tá? O que que vai acontecer? Quando você estiver cruzando ele, você vai clicar em Hold.
E como você está vendo aqui, ó, VNAV Altitude, ele vai passar a VNAV Altitude Path, tá? E vai iniciar a descida. A gente vai fazer essa operação e você vai ver como funciona, mas eu quis adiantar os detalhes de como isso é realizado para que eu não fique sobrecarregado no momento que a gente tiver que executar tudo. A gente já fez alguns ajustes aqui também, a gente passou o auto brake para 3, aí a gente colocou a nossa RA aqui, né? A gente vai fazer um ILS CAT 2, então o nosso RA é 110 e o nosso de altímetro já tá, ó, em 1020, tá? É só a gente clicar aqui e a gente passa para 1020. Então a gente adianta muita coisa do processo para não ficar sobrecarregado no momento em que tudo precisa ser executado. Então quando a gente estiver lá próximo ao top of descent, a gente retorna. Agora só para executar todo o procedimento e você ver como é que é. Bom, pessoal, retornamos aí então 5 milhas do nosso top of descent e você vai ver agora como executar o procedimento para que a aeronave inicie a descida aí conforme a gente explicou anteriormente, tá? Então já está definido aqui os 4.000, que seria a altitude de captura do glide lá em Guarulhos. Isso não é usual, a gente está fazendo um vídeo tutorial só para você entender a operação desse avião aqui. Claro que a gente não teria definido isso aqui na vida real, tá? Isso aí fica a critério do ATC. Então, ó, 1 milha e 0. Então o que você faz agora? Clica aqui em hold uma vez, ó, e ele passa para VNAV Path Altitude, tá? E ele começa a fazer a descida aí. Algumas considerações a respeito disso, tá? Você vai perceber que em dado momento você vai ter que fazer um speed intervention e a gente não tem como fazer, tá vendo, ó? Para você fazer o speed intervention aqui, você vai ter que clicar aqui em vertical speed e você vai definir o seu gradiente de descida, tá? E consequentemente será habilitada aqui a configuração da sua velocidade pretendida. Então são problemas que ainda são recorrentes nesse avião, que já deveriam ter sido corrigidos, porque é importante que você saiba o que você vai encontrar no produto pretendido, para que você não tenha grandes surpresas. Então a gente vai manter a descida aí, e próximo aos 10.000 pés a gente retorna para fazer mais alguns procedimentos para você entender como é a dinâmica desse avião aqui na aproximação. Bom, pessoal, nos aproximamos aí dos 15.000 pés e eu esqueci de falar de uma informação extremamente importante, que seria chegar à sua VREF, tá? Então como que você faz isso? Você vai pegar o peso total de decolagem e você vai subtrair combustível consumido na etapa. Então aqui ele está dizendo que será de 4.500, então a gente pega 175.200 menos 4.500, que vai dar 170.700. E aí tem uma tabela que eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem, aqui, uma série de informações de performance da aeronave, que ela define que com 170.000 toneladas, e a gente vai ter uma VRF de 145 para a utilização do flap 25, e a gente vai somar esse valor metade da componente de vento, tá? E ele está reportando pra gente aqui 7,3. Então a gente pega esse valor e soma 3. Então são 148, tá? Então a nossa VRF será de 148. Então essa informação é extremamente importante, tá? Então eu achei por bem adiantar essa informação, porque a gente está se aproximando aí da parte mais crítica do voo, onde a gente vai ter que fazer alguns procedimentos e a minha atenção vai ter que estar voltada totalmente para isso. Bom, pessoal, a gente vai fazer algumas intervenções aqui. A gente está descendo a 1.500 pés por minuto, está a 12.000 pés, e então a gente vai fazer um speed intervention entre aspas aqui. Como seria feito isso, tá? A gente vai clicar aqui em vertical speed, ó, tá?
Vamos passar isso aqui para vertical speed e a gente vai manter 1500 e vai diminuir aqui a velocidade para 210, ó. Tá? Você percebe que você só tem acesso a isso aqui no momento em que você passa para vertical speed aqui, tá? A gente vai continuar a nossa descida. Vamos usar o speed brake aqui para drenar essa velocidade, ó, respeitando aí os 250 abaixo do FL 100, tá? A gente vai estourar um pouquinho. Então você percebe que o automatismo aqui é quase zero, tá? Vamos ligar nossas lane lights aqui. Runway on off. É importante mencionar que aqui em Nav Radio você deve colocar a frequência do ILS, né? Então Nav 1 e Nav 2, 1 no decimal 50 com o curso 095, tá? Do contrário, você não irá identificar o localizador e o glide. A gente continuar mantendo aí 1500 pés por minuto com uma velocidade de 210. Vou diminuir um pouco mais essa velocidade. Vou colocar uns 170 aqui. E flap 10. Vamos recolher o nosso speed brake. Colocar na posição armed. A nossa VREF será de 148, conforme explicado anteriormente. Eu vou colocar 3.900 aqui, para não correr o risco de a gente não capturar o nosso glide slope. Vamos diminuir para 160 agora. Flap 20. E a gente vai manter 800 aqui, ó, até a captura do glide. Então você percebe que você vai ter que voar o avião literalmente. O automatismo aqui é muito precário, é quase zero, e você tem que fazer praticamente tudo. Então é uma experiência enriquecedora no sentido de você aprimorar aí as suas habilidades como piloto, né? Porque você vai ter que fazer muita coisa que você teria que fazer num avião menor, tá? Vamos diminuir então agora para 148 e clicar no nosso botãozinho aqui, ó, lindo, app, tá? Vamos colocar o nosso head aqui em 095, colocar o ajuste altímetro aqui para 1020. A gente passou pelo nosso nível de transição que era 8.000 e eu esqueci, mas a gente antes tarde do que nunca, né? Chegando aí a 3.900. Então a gente está com o nosso speed brake armed, auto brake 3, nossa velocidade de aproximação 4.8, flap 25. E a pista tá ali, ó, bonitinha. E você pode ver ali, ó, fazer aquele pouso like a boss. O localizador já foi capturado. A gente tá na guarda do glide. A gente estava um pouco mais baixo. A gente tá chegando aí, ó, na altitude de captura do glide. E agora ele inicia sozinho a descida, tá? Agora você precisa um pouco mais de atenção aqui. Você podia deixar a aeronave seguir sozinha até, mas o ápice, né, o clímax é esse momento. Então a gente vai desligar aí o nosso autothrottle, fly director, tá? E vamos proceder aí, ó, com o pouso. Agora tá tudo na mão aqui. Vamos tirar um pouco de potência aqui que a gente tá voado. Manter os 148 ali. Vamos tentar, né? .
Vamos dar uma caranguejada pra ficar bonito. Deu um float aí bonito, né? Reverso. Não, no break. Vamos livrar aqui. Reverse out. Bom, pessoal, mais um videozinho aí daquele jeito, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, para você entender um pouco da operação aí do 787-900 da Magnite. A quem quero agradecer mais uma vez aí por ter cedido a aeronave lá no início do projeto. Não esqueçam de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Dúvidas são muito bem-vindas através do campo comentário. E não tão menos importante, me desculpar aí por qualquer eventual erro que eu venha a ter cometido ou até mesmo por ter deixado de executar algum procedimento essencial à operação do avião, mas eu não sou piloto real de 787 e tudo que eu trouxe para você aqui foi na intenção de compartilhar um pouco do meu conhecimento e proporcionar a você que está querendo introduzir aí o 787 na sua operação virtual e tem dificuldade, certo? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.